Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada, aqui quem fala é o professor Bruno Valente, e a nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 736 do STJ, informativo esse muito interessante, repleto de decisões com muita cara de prova. Antes de começar, fica aquele convite de sempre para você que vem sempre aqui, mas ainda não se inscreveu no canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube. Fica aquele convite, se inscreve, ativa o sininho para ficar sabendo das notificações, curte o conteúdo e compartilha com os amigos. E fica também aquele convite para você que ainda não nos segue no Instagram, @legislação_integrada, onde também postamos conteúdos jurídicos diariamente. Então, sem mais delongas, vamos começar. O primeiro julgado do dia foi inserido no artigo 44 do Código Penal, e se trata, na verdade, da tese repetitiva tema 1102. A tese ficou da seguinte forma: sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente. Então vamos lá, temos muita coisa aqui para poder destrinchar. Vamos aqui para o caso concreto 1. Mévio sofreu duas condenações. Em 1/1 de 2016, uma condenação por pena convertida em restritiva de direitos, e em 1/12 de 2016, uma condenação por pena privativa de liberdade. Nesse caso, o que deve acontecer? As penas serão objeto de unificação e essa pena que foi convertida em restritiva de direitos, em regra, deve ser reconvertida a uma pena privativa de liberdade. Por que em regra? Porque existe aquela possibilidade de cumprimento simultâneo se a segunda pena for em regime aberto. Então, por exemplo, você imagina que a segunda pena foi em regime aberto e a primeira pena restritiva de direito era uma prestação de serviço à comunidade. É possível o cumprimento simultâneo? É possível. Então, se é possível, em tese não é necessário essa reconversão. Mas, caso seja necessário, então, por exemplo, o indivíduo pegou um regime fechado, ele vai ter como cumprir as duas penas simultaneamente? Não vai. Então, nesse caso, a primeira pena é reconvertida em privativa de liberdade e as duas penas são unificadas. Situação 2. Aqui é o contrário. Em 1/1 de 2016, o Mévio foi condenado à pena privativa de liberdade e em 1/12 de 2016, ele foi condenado a uma pena restritiva de direitos. Ou melhor, ele foi condenado a uma pena privativa de liberdade que foi convertida em restritiva de direitos. E aí, nesse segundo caso, é possível a reconversão dessa pena restritiva de liberdade, ou melhor, restritiva de direitos em pena privativa de liberdade? Não é possível. Por que não é possível? Porque essa segunda sentença já foi proferida em uma situação em que o histórico do indivíduo já foi analisado e o juiz já decidiu no sentido de proferir uma substituição da pena por restritiva de direitos. Então, ao menos em tese, é de se entender que nesse caso não há que se falar na necessidade de reavaliação, porque acabou de ser avaliada essa substituição. Ademais, veja só o que diz o artigo 44, parágrafo 5º. Sobrevindo condenação à pena privativa de liberdade por outro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre conversão, podendo deixar de aplicá-la se for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior. Ou seja, esse artigo, o artigo 44, parágrafo 5º, ele trata dessa hipótese 1, em que a primeira pena era restritiva de direitos e a segunda era privativa de liberdade. Não trata da hipótese 2. E aí não é possível dar uma interpretação mais ampla do que aquela que decorre da análise do texto da lei
para trazer um prejuízo ao indivíduo. Portanto, essa segunda interpretação não é viável. O segundo julgado do dia foi inserido no Estatuto dos Militares, Lei número 13.954 de 2019, e também uma tese repetitiva, tema 1106. O militar de carreira ou temporário, este último antes da alteração promovida pela Lei 13.954 de 2019, diagnosticado como portador do vírus HIV, tem direito à reforma ex officio por incapacidade definitiva para o serviço ativo das Forças Armadas, independentemente do grau de desenvolvimento da Síndrome de Imunodeficiência Adquirida, SIDA/AIDS. Porém, sem a remuneração calculada com base no soldo correspondente ao grau hierárquico imediatamente superior ao que possuía na ativa, se não estiver impossibilitado total ou permanentemente para qualquer trabalho, na forma do artigo 110, parágrafo 1º da Lei 6880 de 1980. Veja bem, primeiro ponto aqui. O indivíduo militar de carreira ou temporário foi diagnosticado com HIV. Ele tem direito a ser reformado? Tem, ele tem direito à reforma. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, em alguns casos, quando o militar é reformado, ele tem direito a receber a sua remuneração de acordo com o grau hierárquico imediatamente superior ao que ele possuía na ativa. O qual é um desses casos? É o do 110, parágrafo 1º, lá da Lei 13.954. Aplica-se o disposto neste artigo aos casos previstos nos itens 3, 4 e 5 do artigo 108, quando verificada a incapacidade definitiva, for o militar considerado inválido, isto é, impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho. E aí, em relação a esse ponto, o STJ decidiu aqui que não existe uma relação de automaticidade. Para que ele tenha direito a receber uma remuneração do grau hierárquico superior ao dele, é necessário demonstrar que ele está impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho. Então, foi diagnosticado com HIV, tem direito à reforma? Tem direito à reforma, ponto. A remuneração, aí você vai ter que olhar se ele está ou não impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho. Se estiver, ele vai poder receber essa remuneração de acordo com o grau hierárquico imediatamente superior ao que ele tinha enquanto estava na ativa. Em caso contrário, não, aí ele recebe de acordo com o grau hierárquico dele quando estava na ativa. Próximo julgado, inserido na Lei 8429 de 92, Lei de Improbidade Administrativa, mais uma tese repetitiva, tema 1108. A contratação de servidores públicos temporários sem concurso público, mas baseada em legislação local, não configura a improbidade administrativa prevista no artigo 11 da Lei 8429 de 92, por estar ausente o elemento subjetivo dolo, necessário para a configuração do ato de improbidade violador dos princípios da administração pública. Amigos, em relação a esse ponto, é de se destacar, em primeiro lugar, que houve uma alteração muito recente na Lei de Improbidade Administrativa e que com essa alteração não há mais que se falar em improbidade administrativa culposa. Todos os atos de improbidade administrativos previstos na Lei 8429 agora são necessariamente dolosos e mais, há uma exigência de dolo específico, isto é, a demonstração da vontade do agente de efetivamente descumprir a lei. Não basta o dolo simples, é necessário aqui ainda um dolo qualificado, um dolo específico. E aí, esse julgado, ele distingue de uma forma muito clara o que é uma ilegalidade do que é uma improbidade. Veja só, não se pode confundir improbidade com simples ilegalidade, porquanto a improbidade é ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo da conduta do agente, sendo indispensável para a sua caracterização dolo,
para a tipificação das práticas descritas nos artigos 9 e 11 da Lei 8.429. Então, veja bem, a contratação de agentes públicos temporários sem concurso público, baseado em legislação local, desatendidos os requisitos necessários, é inconstitucional? É. É ilegal? É. É um ato de improbidade? Não necessariamente. Então, é isso que esse julgado busca distinguir. Lembre-se sempre dessa frase: ilegalidade não é sinônimo de improbidade. Improbidade é uma ilegalidade qualificada, já que é uma ilegalidade que está prevista especificamente na Lei 8.429 e que necessariamente deve haver um elemento subjetivo doloso e dolo específico. Próximo julgado do dia, inserido na Lei 8.213, Lei dos Planos de Benefícios da Previdência Social, mais uma tese repetitiva, tema 1070. Após o advento da lei, o 9876 de 99, e para fins de cálculo do benefício de aposentadoria, no caso do exercício de atividades concomitantes pelo segurado, o salário de benefício deverá ser composto pela soma de todas as contribuições previdenciárias por ele vertidas ao sistema, respeitado o teto previdenciário. Gente, de uma forma bem simples aqui, qual é o problema? O problema é que a redação original da Lei 8.213 dizia que o salário-benefício do aposentado era a média das 36 maiores contribuições, dos 36 maiores salários de contribuição, dentro do limite dos últimos 48 meses de vida contributiva do segurado. Então você imagina, o indivíduo passou toda a vida dele contribuindo com um salário mínimo. E aí quando estava faltando 48 meses para ele se aposentar, isso é 4 anos, ele conversa com um amigo dele que tem uma empresa, esse amigo assina a carteira dele ali de forma fraudulenta e ele começa a contribuir com mais 4 salários mínimos. E aí, durante esse período aí de 36, 48 meses, ele contribuiu concomitantemente com o salário mínimo mais 4, ou seja, com 5. E aí, como era que ficaria a média de contribuição dele? Ficaria a soma dos dois. E ele se aposentaria com um salário de benefício muito maior do que aquilo que ele contribuiu durante toda a vida. Ou seja, a vedação do cômputo simultâneo de contribuições tinha por objetivo proteger a Previdência Social de eventuais fraudes, de eventuais artifícios com o objetivo de aumentar os benefícios. Acontece que desde as alterações, primeiramente lá com a Lei 9876 de 99, posteriormente com a Lei 10666 de 2003, essa forma de cálculo do salário-benefício mudou. E hoje leva em consideração todo o histórico do indivíduo. Então, não existe mais esse motivo para o qual, ou melhor, esse motivo pelo qual se proibia esse cômputo simultâneo de benefícios. Agora, então, como leva em consideração todo o histórico, nada mais justo do que nos períodos em que houve contribuição simultânea, todas elas sejam consideradas para efeitos de definição do salário-contribuição. E aí, naturalmente, só uma observação final constante da tese, que o salário-contribuição, ou melhor, desculpe, o salário-benefício, ele vai ter que respeitar o teto da Previdência Social. Isso daí, ok, todo mundo já sabe. Próximo julgado do dia inserido no Código Penal, e o destaque ficou da seguinte forma: a mera afirmação de que o denunciado ocupa cargo de desembargador é insuficiente para a incidência da causa de aumento de pena prevista no artigo 327, parágrafo 2º do Código Penal. Em primeiro lugar, onde é que está esse artigo 327? Ele está lá no capítulo que trata sobre os crimes da administração pública, ou melhor, lá no título, no capítulo que trata
sobre os crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral. E aí, esse artigo 327 traz uma definição de quem é servidor público. Considera-se servidor público, funcionário público, dá na mesma, para os efeitos penais, quem, embora transitoriamente sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. E aí o parágrafo 2º diz que a pena será aumentada da terça parte quando os autores dos crimes previstos neste capítulo forem ocupantes de cargo em comissão ou de função de direção ou assessoramento, de órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação constituída pelo poder público. Ou seja, se o indivíduo é ocupante de cargo em comissão ou de função de direção ou assessoramento de órgão da administração direta, ou mesmo de sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público, ele já terá, só por isso, uma pena aumentada em 1/3. Um ponto interessante que eu gosto de destacar é que essa causa de aumento não se aplica a dirigentes de autarquias por ausência de previsão legal. Saiu lá no informativo 757 do STF. Em relação aqui a esse caso concreto. No caso concreto, o indivíduo era desembargador. E aí, o simples fato dele ser desembargador vai fazer com que seja aplicada essa causa de aumento? E aí o STJ entendeu que não, e que para que fosse aplicada, o Ministério Público teria que ter demonstrado uma circunstância de imposição hierárquica decorrente desse cargo de desembargador. E aí, só para finalizar, o STJ também entendeu da mesma forma em relação aos parlamentares federais. Então, o simples fato do indivíduo ser deputado, senador, também não atrai essa causa de aumento. O próximo julgado do dia foi inserido no artigo 70, parágrafo 4º do Código de Processo Penal, e o destaque ficou da seguinte forma: no crime de estelionato, não identificadas as hipóteses descritas no artigo 70, parágrafo 4º do Código de Processo Penal, a competência deve ser fixada no local onde o agente delituoso obteve, mediante fraude, em benefício próprio ou de terceiros, os serviços custeados pela vítima. Amigos, lá em 2021, a Lei 14.155 trouxe uma novidade acerca da competência para julgamento do crime de estelionato. Veja só, nos crimes do artigo 171 do Código Penal, quando praticados mediante depósito, mediante emissão de cheque sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado, ou com pagamento frustrado, ou mediante transferência de valores, a competência será definida pelo local do domicílio da vítima, e em caso de pluralidade de vítimas, a competência firmar-se-á pela prevenção. Por que isso é uma novidade? Porque, por exemplo, em relação ao depósito frustrado, antes da Lei 14.155, a competência era do juízo onde se aferiu a vantagem ilícita em prejuízo da vítima, o local onde estava a conta que recebeu os valores. Já depois da Lei 14.155, a competência passou a ser o local do domicílio da vítima. Em relação ao estelionato praticado mediante emissão de cheque sem provisão de fundos, também há uma novidade. Antes da Lei 14.155, a competência era o local onde houve a recusa no pagamento do cheque. Já agora, a competência também é o juízo do domicílio da vítima. Inclusive, essa inovação legislativa superou duas súmulas, a súmula 244 do STJ e a súmula 521 do STF. Ocorre que essa inovação legislativa só trouxe 4 situações em que a competência vai ser o local de domicílio da vítima. Quais são? Estelionato mediante depósito, mediante emissão de cheque sem provisão de fundos em poder do sacado, mediante pagamento frustrado ou mediante transferência de valores. Em qualquer outra situação, qual é a competência?
Em qualquer outra situação, a competência vai para a regra geral do Código de Processo Penal. É o local da consumação, no caso do crime consumado, ou o local em que foi praticado o último ato executório, no caso de tentativa. Então, o que essa tese diz é basicamente isso. Essa regra continua sendo aplicada ao crime de estelionato. Só será aplicado a regra específica do artigo 70, parágrafo 4º, pela nova redação da Lei 14.155, nesses casos específicos previstos na nova lei. Próximo julgado do dia inserido lá no Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de um caso que trata de execução de sentença coletiva, e o destaque ficou da seguinte forma: o início da execução da sentença proferida em ação coletiva, referente à obrigação de fazer, em regra não influi no prazo prescricional da execução da obrigação de pagar, salvo se reconhecida a dependência da decisão transitada em julgada ou no juízo da execução. Então, por exemplo, vamos aqui para um caso concreto adaptado. Imagina que foi proposta uma ação coletiva e nessa ação coletiva se procurava o pagamento de um adicional aos servidores. Essa ação foi julgada procedente e foi dado início à execução coletiva. Nessa execução, tanto havia ali uma obrigação de pagar, referente aos retroativos, como havia uma obrigação de fazer, referente à implementação do pagamento desse adicional. E aí suponha que o advogado deu início à execução tão somente em relação à obrigação de fazer. Pergunta-se, esse ato de dar início à execução da obrigação de fazer interrompe o prazo para a execução da obrigação de pagar? E a resposta é não. Em regra, não. Tem alguma exceção? Tem. Veja só. Excepciona-se a regra nas hipóteses em que a própria decisão transitada em julgado ou o juízo da execução reconheça que a execução de um tipo de obrigação dependa necessariamente da prévia execução de outra espécie de obrigação. Não sendo esse o caso, não é possível dizer que a propositura da execução de uma obrigação interrompa o prazo para outra. E aqui, nesse caso concreto, se entendeu que estava-se diante exatamente dessa exceção. Por quê? Essa é exatamente a hipótese, porquanto somente com a finalização da obrigação de fazer, implementação em folha de pagamento, houve certeza dos valores devidos, possibilitando assim a propositura da execução da obrigação de pagar valores pretéritos. Ou seja, nesse caso concreto aqui, se entendeu que só a partir do momento em que se implementou o pagamento é que se determinou quanto se estaria devendo dali para trás. Por quê? Porque a partir daí foi possível saber quanto era o valor devido, exatamente, e foi possível saber até que dia será a cobrança dos valores retroativos. Então, por exemplo, se implementou em julho de 2019, o retroativo vai até junho de 2019. Antes disso, não tinha como saber até que dia iria o retroativo. Portanto, nesse caso aqui, se entendeu que se estava exatamente diante da exceção. O próximo julgado do dia foi inserido no Decreto-Lei 3365 de 41, que é o decreto-lei que trata sobre desapropriação por utilidade pública, e é um julgado bem interessante. O destaque ficou da seguinte forma: na hipótese de desistência da ação de desapropriação por utilidade pública, face à inexistência de condenação e de proveito econômico, os honorários advocatícios sucumbenciais observam o valor atualizado da causa, assim como os limites da lei das desapropriações. Gente, no caso aqui, o Decreto-Lei 3365, traz uma disposição específica acerca da condenação por honorários. Essa disposição está lá no artigo 27, parágrafo 1º. Veja só o que diz. A sentença que fixar o valor da indenização, quando este for superior ao preço oferecido, condenará o desapropriante a pagar honorários do advogado, que serão fixados entre 0,5% e 5% do valor da diferença.
observado o disposto no parágrafo 4º do artigo 20 do CPC, não podendo os honorários ultrapassar R$ 151 mil. E aí detalhe, só para começar essa questão de não poder ultrapassar R$ 151 mil, já foi declarado inconstitucional lá na ADI 2332, que saiu inclusive no informativo 902 do STF. Então, esquece essa limitação a R$ 151 mil. Esse é o primeiro ponto. Acontece que o Decreto-Lei 3365, aqui no artigo 27, parágrafo 1º, ele só traz uma hipótese muito específica, onde será regida a condenação de honorários, que é quando houver diferença entre o preço oferecido e o preço final pago. Não traz, por exemplo, o valor da condenação por honorários no caso de desistência da ação, ou mesmo no caso de simples improcedência do pedido de desapropriação. E aí surgem dois problemas. Nesses casos, qual vai ser o percentual de honorários aplicados? Vai ser o do artigo 27, parágrafo 1º da Lei 3365, ou vai ser a regra geral de condenações contra a fazenda pública, lá no artigo 85, parágrafo 3º, parágrafo 3º mesmo do CPC. E aí, qual vai ser? Segundo ponto, qual vai ser a base de cálculo de incidência desses valores percentuais previstos, seja em uma norma, seja em outra? E aí, o Tribunal de Justiça tinha afastado totalmente o Decreto 3365 e simplesmente aplicado a previsão do Código de Processo Civil. Tinha aplicado aqueles percentuais lá no artigo 85, parágrafo 3º, e tinha utilizado como base de cálculo o valor atualizado da causa, já que o artigo 85, parágrafo 2º do CPC diz que a base de cálculo será o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou não sendo possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa. É o caso aqui. Não há um proveito econômico direto, então seria o valor atualizado da causa. Acontece que o STJ entendeu que a base de cálculo está certa, é o valor atualizado da causa, mas o percentual a ser aplicado vai ser o percentual previsto lá no Decreto-Lei 3365, que é um percentual que vai entre 0,5% e 5% do valor da diferença, ao passo que, se fosse aplicado o artigo 85, parágrafo 3º, esse percentual iria de um mínimo de 1 até o máximo de 20%, a depender do valor da causa. Então, por exemplo, se fosse uma causa de baixo valor é até 200 salários mínimos, seria um mínimo de 10% e um máximo de 20%. Se fosse uma causa de alto valor, então, por exemplo, uma causa com valor acima de 100 mil salários mínimos, aí seria de 1 a 3% do valor da causa. Veja só como o Decreto-Lei 3365 é melhor para a fazenda pública, que paga um percentual bem menor, de 0,5% a 5%. Portanto, houve desistência ou mesmo improcedência do pedido de desapropriação por utilidade pública, como é que se vai fixar os honorários de sucumbência? Vai ser de 0,5% a 5% incidente sobre o valor da causa. Então você vai aplicar um misto aqui, um transforme entre o artigo 27, parágrafo 1º do Decreto-Lei 3385 e o artigo 85, parágrafo 2º do CPC. O próximo julgado do dia foi inserido no Código Civil e o destaque ficou da seguinte forma: o termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento da ação de indenização por dano moral e material conta-se da ciência inequívoca dos efeitos decorrentes do ato lesivo. Amigos, trata-se aqui de um julgado bem importante, porque ele traz muitos conceitos teóricos importantes. Muitos mesmo. Eu recomendo demais que vocês façam a leitura desse julgado no material escrito, porque é um julgado que você lê e vê, poxa, isso aqui é uma aula. A ministra Nancy Andrighi aqui deu aula ao fazer esse julgado e trouxe vários conceitos que não são da nossa prática cotidiana, muitas vezes. Nós, às vezes, não temos muita familiaridade,
exposições teóricas, inclusive, e por isso é muito importante a leitura. Então vamos lá. Primeiro ponto aqui, ou melhor, o grande ponto aqui é determinar qual é o prazo prescricional, qual é o início do prazo prescricional de uma pretensão compensatória de danos morais. E aí, a ministra começa aqui nesse julgado fazendo uma distinção entre direito subjetivo e pretensão. O que é a pretensão? A pretensão é a possibilidade de exigir um comportamento, seja positivo ou negativo, em relação a outra pessoa. A pretensão não necessariamente surge junto com o direito subjetivo. É possível que você já tenha um direito subjetivo, mas que você ainda não tenha uma pretensão. Qual o melhor exemplo disso? São os direitos sob condição suspensiva. Então, esse direito já existe, você tem um direito subjetivo, mas você ainda não tem pretensão, então você ainda não pode exigir aquele direito. E aí, tem até um termo interessante que ela utiliza aqui, que ela diz, olha, a pretensão é o direito subjetivo posto em uma relação dinâmica. Enquanto o direito subjetivo é estático, a pretensão é dinâmica. Há aqui uma exigibilidade. Então, primeiro conceito aqui bem bacana, conceito muito interessante. Outro ponto interessante é a noção de que a pretensão surge com a violação do direito e se exaure com a prescrição. Então, o termo inicial da pretensão é a violação do direito, o termo final é a prescrição. A prescrição fulmina a pretensão. Próximo ponto interessantíssimo do julgado. Aí ele passa a trazer um debate acerca da teoria da actionata. Que teoria é essa? É uma teoria que tem algum respaldo na jurisprudência do Brasil, especialmente STF, STJ, e essa teoria se divide em duas vertentes. A vertente objetiva, segundo a qual o termo inicial da prescrição só se inicia a partir do momento em que o indivíduo tem a possibilidade de buscar a satisfação desse direito. Ou seja, a partir do momento que ele pode exigir. E aí, é certo que essa teoria pode trazer eventuais injustiças, mas essas injustiças são mitigadas ou temperadas pelas regras de suspensão, interrupção e de impedimento dos prazos prescricionais. Por outro lado, a vertente subjetiva, ela traz uma necessidade a mais para o início do prazo prescricional, que é aquele conhecimento de elementos essenciais relativos ao direito pelo seu titular. Então, por exemplo, é um indivíduo que foi atropelado, mas ele não sabe quem o atropelou. Enquanto ele não descobre quem é que o atropelou, ele não terá um prazo prescricional correndo para propor uma ação. Entendeu? Então exige ali algo a mais. Essa teoria ela é aplicada pelo STJ, pelo STF de forma excepcional. Um bom exemplo aqui, a súmula 278 do STJ, que trata sobre o termo inicial do prazo prescricional na ação de indenização, em que o segurado teve, e que esse termo inicial, ou melhor, é a data inicial em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral. Então veja só, enquanto a vertente objetiva ela vai favorecer a segurança jurídica, a vertente subjetiva vai dar um peso maior à questão da justiça. E aí o julgado passa a trazer algumas situações em que é mais comum, ou melhor, em que a teoria subjetiva, da accionata subjetiva, é mais adequada. Então, por exemplo, naqueles prazos prescricionais mais curtos, nos casos de relações jurídicas de direito absoluto ou relações jurídicas extracontratuais, a gente vai tratar em relação a esses conceitos aqui também, que são importantes. E traz também um ponto que é interessante, que é o de que os estándares objetivos para a verificação do momento do início do prazo prescricional, na teoria subjetiva da accionata, eles devem levar em consideração os padrões de atuação do homem médio. Então, deve-se verificar
A partir de que momento é de se entender que o homem médio já teria conhecimento daqueles requisitos essenciais para buscar o seu direito? Tá, então vai ser a partir desse momento que o prazo prescricional inicia. Mas aqui vamos tratar desse conceito que eu falei agora há pouco, das relações jurídicas de direito relativo e relações jurídicas de direito absoluto. As relações jurídicas de direito relativo nada mais são do que aquelas decorrentes de relações obrigacionais. Então, são relações entre dois indivíduos, por isso que é relativo. É um negócio jurídico entre os dois indivíduos. Então, aqui, por exemplo, você vai ter o inadimplemento, a mora, o adimplemento errado, enfim. Nesses casos, normalmente, é mais adequado falar na aplicação da teoria da accionata objetiva. Porque aqui você já sabe quem é que está lhe devendo, né? Eu tenho um contrato com a empresa tal descumpriu. Já sei quem é, já tenho todos os requisitos, então não tem muito o que se falar quem é o autor do dano. Todo mundo sabe, foi um contrato descumprido. Era uma relação jurídica de direito relativo. Já as relações jurídicas de direito absoluto, elas estão ligadas a direitos reais ou de direitos de personalidade. Então, são aqueles direitos que são oponíveis erga omnes, ou seja, oponível a todo mundo, e em que há um dever geral de abstenção em relação a, de alguma forma, ir de encontro a esses direitos. Então, aqui se trata da responsabilidade civil extracontratual, resumindo. São palavras diferentes para conversar sobre coisas muito parecidas. Aqui é a responsabilidade civil extracontratual. Maria estava dirigindo, veio um cidadão desconhecido, bateu no carro dela, esse carro acabou causando um acidente muito grave, Maria ficou muito tempo debilitada, mas ela não sabe quem foi que bateu no carro dela. E aí, quando é que vai surgir o prazo prescricional? Vai ser no dia que conseguiram acessar uma câmera de segurança, e nessa câmera de segurança conseguiram a placa do carro que bateu e conseguiu se descobrir quem era o proprietário do carro. Então pronto, a partir desse dia começou o prazo prescricional. Tá percebendo como são situações diferentes? Se fosse um contrato, você já sabia quem eram as duas partes, não tinha muito o que falar nisso. Então, veja só que situações interessantes. Claro que aqui se fala, não se está tratando de forma taxativa. Se está dizendo, essa teoria costuma ser melhor aplicada nesses casos, essa outra costuma ser melhor aplicada nesses casos. E aqui, inclusive, a ministra trouxe 4 casos em que o viés subjetivo da teoria da accionata costuma ser mais adequado. No caso de pretensões de prazo prescricional curto, no caso, quando houver a constatação na hipótese concreta de que o credor tinha ou deveria ter ciência do nascimento da pretensão e que deve ser apurada a partir da boa-fé objetiva e dos estándares de atuação do homem médio. Então, aqui na verdade é basicamente uma forma de determinação de qual vai ser o termo inicial da prescrição quando se aplicar a teoria da accionata subjetiva. Terceira situação, o fato estiver diante de responsabilidade civil por ato ilícito absoluto. Aqui, responsabilidade extracontratual, via de regra. E D, a expressa previsão legal a impor a aplicação do sistema subjetivo. Então, se houver expressa disposição legal, aí também se aplica. Exemplo de expressa disposição legal, o artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, que diz que o prazo prescricional se inicia a partir do conhecimento do dano e de sua autoria. Veja só que interessante. Outro caso, o artigo 206, parágrafo 1º, inciso 2, a linha B do Código Civil, que estabelece que nos contratos de seguro em geral, o termo inicial é a ciência do fato gerador da pretensão. Então, 2 casos aqui em que a lei traz expressamente a accionata subjetiva. Interessante, né? Muita coisa, muita teoria, mas toda essa teoria só para tratar de um caso concreto que nem era assim tão complexo, mas foi bastante floreado para se chegar até aí. Caso concreto, Joãozinho descobriu um belo dia que ele passou anos sendo funcionário fantasma no gabinete de um determinado deputado. Depois de muito tempo ele descobriu.
Ele nunca recebeu R$1, foi uma fraude, foi um golpe. Quem recebeu o dinheiro era o deputado. E aí o que ele fez? Ele propôs uma ação de indenização por danos morais. E aí o deputado disse, não, está prescrito isso daqui, você nem é mais funcionário fantasma hoje. Isso aqui já está com 10 anos que aconteceu. Aí ele disse, Joãozinho, não moço, mas espera ainda. Como era que eu ia saber? Aí ele disse, era só botar seu nome no Google. Você ia lá, procurava se você era funcionário fantasma de alguém. E aí Joãozinho mais uma vez retrucou. Mas moço, quem é que faz isso? Qual é o sentido de você achar que eu vou ficar procurando no Google se eu sou funcionário fantasma? Botando meu nome no Google para ver o que aparece? Isso não faz sentido. Eu descobri um certo dia por acaso. Até então não sabia. E aí? Qual a teoria aplicável aqui? E o STJ entendeu que é a teoria da accionata subjetiva. Então, o termo inicial da prescrição só iniciou no dia que Joãozinho descobriu que era funcionário fantasma do gabinete do deputado. Próximo julgado do dia, inserido na Lei 4591 de 64, que é a Lei dos Condomínios e Edificações e das Incorporações Imobiliárias. Destaque ficou da seguinte forma: não é cabível a adjudicação compulsória de imóvel pelos promitentes compradores de unidades autônomas adquiridas de incorporadora não titular do domínio do terreno e sem o devido registro do memorial de incorporação no cartório de registro de imóveis. Gente, o artigo 32 da Lei 4591 traz várias obrigações e direitos do incorporador imobiliário. E dentre essas obrigações tem uma obrigação muito básica, que é a de fazer o registro dos documentos em cartório, o registro dos documentos referentes à incorporação imobiliária. Então, o memorial da incorporação ele deve ser necessariamente arquivado. E o incorporador não pode negociar essas unidades autônomas. Então, que são as unidades autônomas? São os imóveis, né? Então, as casas, os lotes, os apartamentos, sem que antes haja esse arquivamento. E aí existe um direito previsto também na Lei 4591, que é o direito de adjudicação compulsória. O que é essa adjudicação compulsória? É a obrigatoriedade, é a ação que você propõe para obrigar o incorporador a lhe passar a propriedade daquele terreno. Então, por exemplo, para lhe passar a documentação. Qual foi o problema aqui no caso concreto? O problema é que sequer existia o registro do memorial de incorporação desse empreendimento no cartório de registro de imóveis. E não havendo esse registro, não é cabível sequer a adjudicação compulsória do imóvel pelos promitentes compradores. Então, olha só que situação complicada. E aí, qual foi a solução que o STJ chegou? Chegou à solução de que, nesse caso, o que seria possível fazer era rescindir os contratos e reconhecer a responsabilidade dessa suposta incorporadora que agiu ali, se não de má fé, mas pelo menos de uma forma bem com descaso, digamos assim, e condenar ela em perdas e danos. Então, rescindir os contratos e condenar em perdas e danos. Porque, veja bem, se não havia sequer registro do memorial da incorporação, como é que se poderia adjudicar? Não dava para adjudicar. Próximo julgado do dia, inserido lá no Decreto-Lei 167 de 67, que é o Decreto-Lei que trata sobre títulos de crédito rural. O destaque ficou assim: no contrato de financiamento garantido por cédula rural hipotecária, na forma do Decreto-Lei 73, a ausência de previsão específica do seguro por morte não conduz à quitação do contrato. Qual é o problema? O problema é que o artigo 76 desse Decreto-Lei diz que serão segurados, até o final do resgate da cédula, os bens nela descritos e caracterizados, observada a vigente legislação sobre seguros obrigatórios. Então veja só, existe aqui a previsão de um seguro obrigatório nos títulos de crédito rural. Qual é o detalhe? É que esse seguro obrigatório ele recai exclusivamente sobre os bens dados em garantia.
Então, por exemplo, há um título de crédito rural e a garantia é a safra daquele determinado ano. Então, nesse caso, caso haja algum problema com essa safra, haverá um seguro que irá garantir esse pagamento. Ocorre que isso não se confunde com o seguro relativo ao falecimento, à morte do devedor. Então, se o devedor morre, não há um seguro, pelo menos não há um seguro obrigatório que vai conduzir à quitação daquela obrigação. Pode haver um seguro? Pode, só que é um seguro facultativo. Então, se naquele caso concreto esse seguro tiver sido celebrado, ok. Se não, não haverá a quitação do contrato. O próximo julgado do dia foi inserido na Lei 11.343 de 2006, a Lei de Drogas, e o destaque ficou da seguinte forma: a ausência de regulação do órgão competente acerca do procedimento de avaliação técnica quanto ao preenchimento dos requisitos de autorização do cultivo e colheita de cannabis sativa para fins medicinais não pode ser suprida pelo Poder Judiciário. O que é que diz o artigo 2º, parágrafo único da Lei de Drogas? Pode a União autorizar o plantio, a cultura e a colheita dos vegetais referidos no caput desse artigo exclusivamente para fins medicinais ou científicos, em local e prazo determinados, mediante fiscalização, respeitadas as ressalvas supramencionadas. E aí temos uma situação relativa à maconha medicinal. Nesse caso, no caso da maconha medicinal, que é aqui no caso cultivo e colheita da cannabis sativa, foi requerido ao Poder Judiciário que suprisse a ausência de uma regulamentação específica que não foi realizada pela União nos termos do artigo 2º, parágrafo único. E aí o que o Judiciário disse? Que ele não pode suprir essa ausência de regulamentação. E aí, veja só o finalzinho do julgado. Com efeito, incumbe ao interessado, em caso de demora na apreciação ou de indeferimento do pedido, conduzir a questão ao Poder Judiciário por meio da via própria na jurisdição civil. Ou seja, cabe primeiro requerer à Anvisa que faça essa análise, que traga um regulamento específico sobre o tema, e tão somente após esse requerimento e após haver um indeferimento do pedido, ou pelo menos uma demora na apreciação, aí é que é possível ir ao Poder Judiciário para tratar ou dessa indeferimento, e aí deve-se trazer uma argumentação possível para questionar, ou da demora. Não havendo tudo isso, não é possível simplesmente o Judiciário suprir, passar por cima, digamos assim, da Anvisa e querer regulamentar esse tipo de situação. O último julgado do dia, inserido na Constituição Federal, e o destaque ficou da seguinte forma: o indulto ao Instituto da Execução Penal, não se estendendo os benefícios da norma instituidora aos presos cautelarmente com direito à detração penal. E aqui esse julgado está tratando especificamente do Decreto de Indulto de 1997, o Decreto 9246. E aqui qual foi a conclusão? Foi a de que o Decreto de Indulto ele vai ser aplicado àqueles indivíduos que estão cumprindo prisão-pena, ou seja, aquela prisão definitiva que estão em execução penal, e não aqueles indivíduos que estão cautelarmente presos, ainda que exista em relação a esses indivíduos o direito à detração penal. Portanto, se o indivíduo está tão somente cumprindo a prisão cautelar, não é possível ser aplicado a ele o decreto de indulto. Então, meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço muito a você que ouviu até o final. Faço aquele convite de sempre para você que ainda não conhece o Clube da Lei, nosso clube de membros. Acesse legislaçãointegrada.com.br e vem conhecer esse clube que te dá um acesso ilimitado a todos os planos de leitura e te dá também a possibilidade de um estudo contextualizado de lei seca e jurisprudência. Material atualizado toda semana e atualizado pelo informativo que a gente utiliza aqui para gravar o podcast. Então, a certeza de um estudo super completo e atualizadíssimo de lei seca e jurisprudência.
Então, meus amigos, por hoje foi isso. Aguardo vocês no nosso próximo podcast. Um grande abraço.